Gente, eu estou acostumada a falar nessa sala sem microfone. É esquisito falar de microfone, mas eu vou tentar. Né? Eu dou aula aqui, eu dou vários cursos aqui no Solar. Inclusive, esse curso de patrimônio histórico foi um que saiu no semestre passado. A gente fez aqui o curso de patrimônio. Esse semestre, infelizmente, a procura não foi, né? E a gente pergunta sempre, vocês estão aqui meio obrigado, né, módulo do curso, a gente, né? Mas se vocês estariam num curso de patrimônio, se não estivesse num módulo. Eu sempre pergunto assim, quando a gente começa um curso de patrimônio, a gente fez um curso à tarde primeiro. Porque à tarde não dá, porque à tarde... Daí a gente fez à noite. Aí à noite teve menos aluno ainda. E aí eu perguntei para eles assim, vocês têm que sempre se perguntar o seguinte, por que não estudar o patrimônio? Não é o porquê estudar o patrimônio, mas por que não estudar patrimônio? Então, assim, como essas leis mudaram muito, a gente tem uma lei nova agora do município, que saiu no ano passado, o patrimônio está em voga, não sei se vocês perceberam isso, a gente percebe pelo Facebook, né, pelas páginas, pelas visitas que agora a gente tem. Inclusive, é bem interessante a visita do cemitério, eles colocam agora em cima, escrito, né, patrimônio. Então, está toda essa coisa do patrimônio. Mas antes eu queria só localizar, para que vocês... Eu preciso saber quem é o público, e depois eu quero que, assim, de uma forma imposta, eu vou contar para vocês onde é que eu cheguei aqui, porque, né, formada em Direito, dá aula de francês, umas coisas assim. Quem dá aula? Tá. Quem trabalha com cultura? Tá, beleza. Não, só para eu saber, porque assim, eu estava lá atrás, desde o primeiro dia. Eu escutei todas as perguntas, daí a professora aqui na frente falava, porque o fulano do museu tal está aqui. Eu falei, meu Deus, gente, eu vou dar aula? E esse povo todo aqui na plateia, mas só para eu saber, né, como é que surgiu essa história do patrimônio para mim, e surgiu dando aula. Eu era voluntária numa ONG chamada ELO, Apoio Social, que forma menores aprendizes. E lá eu entrei, minha mãe era uma das patrocinadoras da ONG, então eu entrei como voluntária e eu dava aula do que eles me falavam, né? Porque professor dá aula do que pedem, né? A gente dá aula. E aí eu dei aula de um monte de coisa, até que um dia teve uma exposição ali no Solar do Barão, ano retrasado, eu acho, sobre o Barão do Cerro Azul. Era uma exposição chamada Herói da Paz, o nome do filme, talvez, que era uma história em quadrinhos, O Preço da Paz, que era uma história em quadrinhos da história do Barão do Cerro Azul. E a Letícia adora Curitiba, a Letícia lê sobre Curitiba, né? Letícia faz turismo em Curitiba. Letícia, você vai levar os alunos na tal da exposição. Só que aí a gente vai fazer o seguinte, você vai ter um módulo de 10 horas com os alunos. Eu falei, eu vou falar o quê em 10 horas com esses alunos? Não, você conta a história do Barão, né? Enfim, você tem 10 horas. Adolescente, quem dá aula para adolescente aqui, sabe que a aula tem que ser meio dinâmica, né? Você não pode chegar aqui na frente, pegar um PowerPoint e ir falando, tem que botar imagem e tal. E aí foi ali que eu entrei na história do patrimônio. Então, não faz tanto tempo assim. Alguém, semana passada, eu estava no museu e falou, ela tem cara de novinha. É o creme, né? Mas, assim, a história do patrimônio, para mim, não faz tanto tempo assim. Então, foi dando aula. Porque eu me impuser, vai lá levar. E eu comecei a ler, e aí falava muito de patrimônio, né? Então, o Barão ele começou a ser revisto, né? Agora é muito legal, porque tem muita coisa do Barão do Cerro Azul, aqui em Curitiba. E, assim, para as pessoas, para a população, né? Aberto isso para a população. E aí começa assim, você tem que entrar em memória coletiva, daí entra em memória individual, porque eu tinha 10 horas para falar com esses alunos, né? E aí eu comecei a estudar a memória individual, eu trouxe para eles, isso eu estou contando para vocês, porque como a maioria aqui é professor, e é um curso de formação de professor, né, isso é uma experiência bem válida. Eu trouxe para eles vários objetos da minha família, que tinham alguma função na minha família. E eles ficaram, eu falei, olha, vocês têm 40 minutos aí. Vocês vão olhar esses objetos e vão escrever o que vocês acham, o porquê que isso é importante. Cada um tinha uma ideia, a maioria não tinha nada a ver com o que era da minha família,
o que era exatamente o objeto. Mas aí a gente entrou em memória coletiva, a gente entrou na cidade de Curitiba, muitos deles moram na periferia, todos de escola pública, né, e a maioria mora na periferia, e eles passam pelo centro na hora de pegar o ônibus, porque a Elo fica bem ali no centro, do lado do Círculo Militar, então eles passam ali pela Santos Andrade, por exemplo, no caminho do ônibus, e nunca olham. Como a gente também, né? A gente também nunca olha a cidade. A gente olha se está a pé. A maioria está de carro, então a gente não olha. E aí, dali, além da exposição, a gente fez uma visita aqui no Centro Histórico. Primeira coisa, tem que andar quanto tempo, professora? Não, tem que andar, talvez, vai ficar umas 2 horas andando. Mas é no Centro Histórico, que legal, né? Então, aí a gente vê aqui toda essa arte de rua que eles gostam. E ali eu comecei a me interessar pelo patrimônio. E aquilo virou um projeto de pesquisa do mestrado. O porquê que a gente não tem esse link? O Brasil não tem memória. Quantas vezes a gente ouviu? Aí, quando a gente viaja, né, eu fui para Porto Seguro agora esses tempos, assim, viagem cívica, eu quero conhecer o lugar da primeira missa, não quero ir para a praia. Quero conhecer o lugar da primeira missa, aonde chegou... Que horror, né? Aí eu cheguei lá, daí a gente fala, o Brasil não tem memória, não sei o quê. Então, em algum momento, isso se perdeu. E aí virou uma pesquisa de mestrado. A minha pesquisa, então, na realidade, o meu mestrado é em Direitos Humanos, né? Mas a pesquisa é em Patrimônio, e eu estudo patrimônio histórico como direito fundamental. É uma coisa bem legal, não é nova, mas agora em Curitiba o negócio está aparecendo, né? Talvez uma coisa que ajude muito é o Facebook, né? Para que todo mundo tenha acesso. A página do museu, vou fazer a propaganda, já que eu conheço as meninas, né? A página do Museu Paranaense é bem legal. E é legal de curtir, de compartilhar. Eles colocam selfie dos quadros, eu acho tão legal. Do Barão, né? Tem uma selfie do Barão rindo, assim. É super legal. Então, assim, para falar, você tem que falar com o público de uma maneira diferente. Porque, às vezes, a gente fala de patrimônio histórico de uma maneira acadêmica, né, só na sala de aula, e não é bem por aí que o negócio funciona. Porque quem visita realmente o museu, não estou falando só no museu em geral, mas o patrimônio está aí, né, gente, na rua, aqui no Largo da Ordem. Né? Então, é a gente. É a gente. E quanto mais a gente anda a pé, mais a gente presta atenção e mais a gente se preocupa. Aí vocês escutam também o seguinte, eu tenho um irmão que é urbanista, né? Então, ele também, o próprio Instituto dos Arquitetos do Brasil, e tem um outro que é o CAL, Conselho dos Arquitetos, eles têm se preocupado muito com essa história de patrimônio, de uns tempos para cá. Eles estão fazendo vários eventos gratuitos, inclusive, na sede ali do CAL, com pessoas envolvidas em patrimônio. Claro, normalmente são os arquitetos, os restauradores, mas essa coisa do patrimônio ela é muito interdisciplinar. Ela conversa com 1 milhão de matérias, não é só história, que às vezes a gente aprende em história, mas ela conversa, por exemplo, aqui, como eu estou lá atrás, eu fiz amigos lá no fundão, né? Então, conversa muito com o turismo. Porque quando a gente viaja, a gente vai ver o patrimônio dos outros lugares e a gente esquece do patrimônio daqui. E a quantidade que esses guias que estão aqui, eu tenho luzinha aqui, lá, a quantidade que eles trabalham com gente vindo de fora, vocês não têm noção. Né? O Facebook, que serve para a gente ver o que o outro está fazendo, está sempre recheado de fotos com turistas de fora vindo para cá, e a gente, às vezes, não se dá conta do que a gente tem. Então, está mudando, a gente tem uma legislação nova. Essa folhinha que eu passei para vocês, o que eu coloquei ali foram os artigos de lei, porque, afinal, né, minha pesquisa é direito à memória. Ali eu entrei nessa fase do direito, tive que entrar, mas é direito à memória, então eu tive que falar de Constituição, enfim. Então, eu botei para vocês as leis que a gente tem de patrimônio, tanto a Constituição, aí a gente tem uma lei federal, uma estadual e uma municipal. E coloquei umas sugestões ali para vocês. Claro que, como vocês também, para quem dá aula, também sabe,
a gente lê sobre o assunto da aula até o último minuto, achando que a gente vai aprender alguma coisa para falar. Nesse fim de semana, eu ainda li mais algumas coisas. Então, teria mais alguns livros, principalmente os boletins da Casa Romário Martins. Eu nem sei se ainda é boletim ainda da Casa Romário Martins, não sei, ou se é da casa, é ainda, né? Que são ótimos, que como apareceram lá em casa, não sei, aquela coisa, né? Letícia gosta, dá para ela. Então aparecem uns negócios lá na minha casa que eu não sei de onde é que surge. E não tem nem para vender esses boletins. Então, eu não sei se a pesquisa é feita ali na Casa da Memória, mas os boletins são ótimos. E eles fazem uma pesquisa fenomenal. Eu estava num congresso esses tempos atrás e uma das coordenadoras ali da Casa da Memória ela foi apresentar um trabalho sobre um dos livros que eles fizeram sobre o circo da cidade. E o mais legal de aprender sobre patrimônio é que a gente vê que não sabe nada da cidade. Eu nem sabia o que era o tal do circo da cidade. Sabia dos irmãos Queirolo, que iam nas minhas festinhas lá de criança também. Eu acho que muita gente teve os irmãos Queirolo, quem veio de Curitiba, né? E o trabalho é um trabalho extremamente competente. Então, assim, vale muito a pena a gente acessar isso tudo. Acredito que no site, talvez, da Casa da Memória tenha. Principalmente, assim, nome de praça, estátuas, tudo isso tem nesses boletins. Por que o nome da estátua, por que a estátua está lá, o nome da praça, quem era a pessoa, então tem. Então, eu achei vários outros livros, quem sabe depois, eu até falei para a Luísa, eu passo por e-mail para ela, e ela passa por e-mail para vocês. Coloquei alguns sites também. Tem o site da Unesco, do IFAM, da Secretaria, né, da Fundação Cultural, isso assim, bem ligado ao patrimônio. Mas eu coloquei um ali, que eu gosto bastante, que é o Circulando por Curitiba. É um blog, não é nada acadêmico, apesar que a pessoa que escreve, ela se baseia sempre, ela sempre coloca uma referência. Normalmente são os boletins da Casa da Memória. E ele é ótimo, porque eu acho... Não sei quem é a pessoa do blog. Eu acho que é um fotógrafo. Você conhece? É um fotógrafo. Quem falou? É um fotógrafo. Mas ele fez o livro dos prédios? Ah, tá, porque são deles também, né? Eu adoro, eu acho o máximo, porque ele tira a foto e ele vai atrás. Ele simplesmente vai ver quem morava lá, o que é, como é que tá. Né? Então, eu acho esse blog muito legal, gosto bastante. E é aquela coisa que eu falo, né? Nada acadêmico, porque a gente procura sempre coisas meio acadêmicas, mas é bom a gente sair um pouco. Né? Curta a página lá no Facebook, sempre aparece. A Gazeta do Povo tem colocado agora, no caderno, no House, né, bastante coisa. Ontem recebi um vídeo, inclusive, eles fazem vídeos agora das casas mais antigas de Curitiba. Então, assim, tá na crista da onda o negócio do patrimônio. Tem vários grupos de fotos antigas, fotos de famílias antigas, no grupo do Facebook. Os grupos de memória. Eu estou em um de memória paranaense. Daí tem umas fotos de Maringá, lá de 1900. É muito legal. Da televisão e de famílias. E aí que entra a história da memória. Nossa, eu já virei, eu apertei sem saber. Essa história do patrimônio, ela começa com esse patrimônio que a gente tem dentro da nossa família. Essa é a memória da minha família. Isso eu trabalhei muito com os alunos, foi muito legal, principalmente por eles estarem em famílias, muitas das vezes, famílias em situação de risco. Então, foi muito legal resgatar essa memória deles, né, da família, de mãe, de pai, de vó, o que fazia, onde é que estava, de onde é que veio. E aí a gente tem esse conceito de memória coletiva, que, em teoria, é para ser a memória da coletividade. Ah, mas às vezes eu não me sinto representada naquela memória. Ouvi isso esses dias. Ouvi numa sala onde a gente falava da carne de onça. Mas eu não como carne de onça, professora. Pois é, mas quantas pessoas comem? Então, claro, não é que você vai se identificar exatamente com aquele lugar, né? Muitas pessoas, usando o exemplo do museu, eu tenho levado muita gente no Museu Paranaense agora, e usando o exemplo do museu. Muita gente nunca tinha entrado no Museu Paranaense. Nunca. E eu levo gente, assim, de adolescente. Agora, o meu público-alvo é de 60 para cima. Que é um público ótimo, é uma delícia de trabalhar, principalmente memória.
Elas foram no museu, muitas nunca tinham entrado, e ficaram enlouquecidas, porque tinha coisa da época delas. Nossa, isso aqui eu tinha, esse conjunto, a minha avó... Doa para o museu, criatura. Né? O museu não é um depósito de coisa velha, mas tem muita coisa que às vezes a gente tem em casa, que principalmente, conversando com a moça da Casa da Memória, ela me contou fotografia. Diz que nessa história dos irmãos Querolo, eles estavam buscando fotografias dos irmãos Querolo, mas que não fosse da família dos irmãos Querolo. Que fosse de pessoas. Falei, nossa, meus aniversários de 3, 4, 5 anos, eles lá. Então, tudo isso você pode entrar em contato com a Casa da Memória. Eles digitalizam as fotos e te devolvem aquilo que é interessante. Então, tudo que tem a cidade como fundo, a Casa da Memória aceita. Ela te devolve, mas aceita. O próprio museu, né? Com fundo Paraná, aceita também. Então, essa história da memória coletiva é uma construção, claro, mas... construção e outra coisa interessante, às vezes é inconsciente. Você vem vindo com aquilo porque alguém te disse. A minha avó me disse que o meu avô trabalhava na estrada de ferro e que morreu num acidente. E aí, alguém aqui, uma das professoras aqui, eu acho que no último curso, falou o quão importante era a estrada de ferro para a história do Paraná. Essa daqui, que a gente faz o passeinho. E aí, aquilo me veio nela, já me puxou a história da minha avó. Falei, nossa, é verdade, né? Porque depois eu nunca mais fiz o passeio. Horrível, né? Não fazer o passeio de trem, nunca mais fiz. Mas é uma memória que é coletiva, mas que atingiu a minha memória individual. Então, essa memória coletiva é uma construção inconsciente, às vezes a gente traz, né? Ah, e aqui o Largo da Ordem é o lugar histórico, porque alguém me disse que aqui... Então, você vem trazendo de gerações em gerações. Tem até uma teoria nova. Vou escrever, eu aprendi essa teoria agora, essa semana. Então, vou escrever para vocês. Só que essa caneta, não sei. Transgeracionalidade. Dá um bom exercício do Luciano Huck, né? Aquele de soletrar isso aí. Transgeracionalidade. Alguém sabe o que é? Eu não sabia quando eu sentei. Eu imaginei, sim, também coisas que ultrapassam gerações, né? Foi num congresso de memória e história. E foi uma psicóloga que deu. O quanto as coisas que ultrapassam gerações atingem a nossa geração. Então, de repente, as memórias da ditadura, né? Que tá aqui, essa foi aqui, né? Nos anos 70. Mas as coisas vão atravessando. Eu pensei nisso quando estavam falando aqui na frente do Alfredo Anderson, e aí a gente foi lá no museu, né? Para quem foi no museu e viu o videozinho do neto dele, que é do neto ou do bisneto? Bisneto, né? Que se ocupa agora de toda essa... Ele nem conheceu o bisavô. Ele nem conheceu o bisavô. Foi uma coisa que foram falando, e aquilo vai falando, e você vai guardando a memória. Então, isso é a memória coletiva. Deixa eu tirar daqui. É uma memória, então, que é compartilhada. Compartilhada com o grupo. A gente pode compartilhar aqui, por exemplo, no ano que vem, as memórias do nosso curso de História da Arte do Paraná. Né? Que teve o chuncho de ganhar o livro, e daí o chuncho da professora, todo mundo vai lembrar disso. Talvez vocês não lembrem do que foi falado bem efetivamente aqui, né, com a apresentação, mas o chuncho a gente vai lembrar, né? E aí entra, junto com essa história de memória, entra uma teoria bem legal também, tem um texto na internet, eu não sei, eu acho que eu não coloquei esse para vocês, mas o texto é do mocinho, ó, comprei esse negócio e não sei usar, chamado Pierre Nora. A teoria dele se chama Lugar de Memória. O texto, se não me engano, se chama Problemáticas dos Lugares de Memória. Ele é francês, esse texto tem na internet, ele deve ter talvez umas 15, 16 páginas. E o que ele fala do lugar de memória? O que é um lugar de memória?
É um lugar que a gente escolhe para que ali a gente preserve alguma coisa. De novo, tem mais alguém de museu, só para não citar aqui as duas? Tem mais alguém de museu aqui? Não, então vou continuar citando vocês. O Museu Paranaense. Claro, o Museu Paranaense está ali, para quem não sabe, né, está aqui pertinho. Por que aquela casa é um lugar de memória? Por que ele foi escolhido para estar ali? Claro, aquelas coisas do governo que às vezes, né, põe aqui, põe ali, onde está sobrando, né? O coitado do Museu Paranaense foi e voltou não sei quantas vezes para vários lugares. Mas ali é um lugar de memória fantástico para uma família. A família Garmater. Eu tive a honra de dar aula para os bisnetos do Garmater. Netos, já nem sei mais. Essa transgeracionalidade, muita geração me perco. Bisnetos, mas eles têm 60 a mais. Então são os netos. E que eles me disseram que os filhos deles nem sabem que aquilo ali era da família deles. Não fazem a mínima ideia. Então aquilo é um lugar de memória, porque ele preservou a memória. Claro, ali está se preservando, é uma coleção de museu, preserva-se a memória de várias coisas, mas individualmente aquela família teve a casa preservada. Essa teoria é uma teoria que ela é muito forte na França. Como é que eles usam a teoria do lugar de memória na França? Muito simples. Isso não custa muito dinheiro. Tem uma plaquinha ali na frente da casa dizendo aqui morou fulano. Do ano tal ao ano tal. De repente você nem sabe quem é o fulano. Mas ali morou um fulano. Então, eles usam essa teoria de lugar de memória de uma forma realmente muito efetiva na França. E por isso que, às vezes, a gente viaja e volta da Europa. Porque aqui no Brasil, né, a gente não tem memória. É muito simples. É só colocar uma plaquinha. Né? Aqui a gente tem vários lugares. Normalmente, o que é tombado, né, estado ou município, a gente tem um totem fora do prédio, contando uma historinha, mais ou menos, né? Inclusive, assim, no sábado, esqueci de falar isso, né? No sábado a gente tem uma visita para quem estiver disponível. Não vai chover, porque sábado de manhã fez sol, só choveu de tarde, né? Então, eu vou guiar. Mas vai ter guia de turismo junto, daí tenho medo também, né? Então, assim, não adianta se esconder, né? Mas, enfim, a gente vai sair ali do Museu Ferroviário. Não sei nem onde é que é, né? Lá na estação. Eu, esses dias, passei lá, eu achei que estava fechado, né? Nem sabia que estava aberto ainda. Então, isso depois é uma coisa que a gente vai decidir nós, porque no programa estava das 9 ao meio-dia. O museu ali abre às 10. Então, assim, proponho das 10 a 1, né? Porque eu realmente também nem sabia que o museu continuava aberto. Ele é mantido pela estação, né? Por estação ficar ali, ele teve que criar o museu. Então, é mantido pela estação com um historiador que está ali na frente, que se ocupa, não sei o nome dele, ou ele está no último ano da faculdade de História, enfim. E aí a gente sai dali, é um lugar de memória. Ali tem um totem, dizendo que aqui foi a estação e tal. Dali a gente vai sair a pé. Vai andar muito? Vem de sapato confortável. Mas a gente anda conversando, daí não tem problema, a gente nem percebe. Aí a gente vai pela Barão do Rio Branco, porque ali tem um monte de coisa que a gente não sabe. Muita coisa abandonada, principalmente naquele início ali na Frade Correia, né? Muita coisa abandonada. Mas ali era um lugar que dava para colocar em cada casa uma plaquinha. Aqui foi isso, aqui foi aquilo, aqui morou fulano, aqui foi o bar tal. Então, ali tem bastante coisa. A gente vem a pé dali, entra no Paço. Ali a gente vai entrar também no Museu da Imagem e do Som. Também bem rapidinho. Entra no Paço. Do Paço a gente sai na Tiradentes, entra na Catedral. E na Catedral a gente já sai aqui atrás. Se alguém estiver animado, a gente pode almoçar ainda e continuar de tarde. Se alguém estiver animado. A gente almoça aqui no Alemão, come uma carne de onça, e daí a gente vai até o museu, né? Até o Museu Paranaense.
Mas, enfim, é só o que eu quero depois que vocês me digam se começa às 9 ou às 10. Né? Porque aí a coisa muda. E ali, na Barão, então, essa teoria do lugar da memória ia funcionar muito bem. Então, não é nem questão de ser o poder público que tem que fazer. A gente tem muito disso também com patrimônio histórico. Né? Tudo é o poder público. Ah, porque o poder público... Não. Não. Mesmo porque o que é tombado no município, a gente tem no município aproximadamente 650 bens tombados no município. A maioria é de particular. Né? Tem todo daí dá um outro curso, né? A preocupação do particular com o seu patrimônio. Dá um outro curso também. Mas qualquer um pode ali pesquisar, né, e colocar uma plaquinha. Isso é a teoria do lugar da memória. O Pierre Nora, então, ele falava o seguinte, que a memória, ou o conjunto de memórias, mais ou menos conscientes de uma experiência vivida ou mitificada por uma comunidade. Então, não necessariamente que eu vivi. Cuja identidade é parte integrante do sentimento do passado. Isso é formação de nação, identidade. A minha identidade... Eu nasci em Curitiba. Confesso que a história de Curitiba só comecei a ler de uns tempos para cá. Não me lembro na escola, estudei em escola pública e escola privada. Me lembro de ter decorado o hino de Curitiba. Isso eu decorei, me lembro disso. Mas a história de Curitiba, agora que eu estou lendo. E daí a gente lê com outra maturidade também, né? Assim, o nome da rua, enfim, vai pesquisar. Oi, desculpe, eu já saí da escola faz muitos anos. Eu tenho 92 anos. Olha que patrimônio! Eu vou falar um monte de coisa que depois você sabe participar. E eu vejo muita coisa da própria família. Eu agora, a questão de lei, eu andei procurando uma foto. A Casa da Memória, eles são ótimos, eles dão tudo que a gente quer, tiram cópias. Mas o que eu queria não tinha. Que é, exatamente? E eu teria uma foto de uma casa na rua do Dr. Muricy, na primeira década do século. E eu me lembrei com muita saudade do Cid de Stefani. Eu trabalhei com ele na Casa do Povo. Ele era uma pessoa dificílima de ser. Alguém conheceu ele? Era difícil. Mas eu falei que ele pessoalmente era bem mais bonito que na foto dele ficou. Mas ele era uma pessoa que, se você dissesse uma palavra que ele não gostasse, eu dizia que ele era um porco espinho. Imediatamente soltava o espinho em cima de você. Para mim, nunca ele me respeitava como colega, como mulher. E agora eu estou procurando uma fotografia. As filhas dele, duas filhas dele, que estão mais interessadas, que estão fazendo, não tem método, não sei como é que elas estão, porque o Cid não tinha nem arquivo. Ele tinha uma casa dentro do terreno do jardim dele, uma casa de fotografia. E eu saía do jornal e ia lá e dizia, Cid, eu preciso de uma fotografia assim. Porque a minha família é patrimônio. Então, meus bisavós moraram na Praça Tiradentes. E muitas fotos da Praça Tiradentes tem fotografia da casa dos meus avós. Eu fui e disse pelo telefone, eu quero uma foto da Casa Tiradentes, que ele tem uma casa assim. E ele pode vir aqui. Eu peguei a condução do jornal, fui lá. Ele foi na sala dele, aí eu queixo. Porque você perguntava para ele a fotografia do piano, que fulano tem um piano lá que foi oferecido, foi dado no Centro Feminino de Cultura. O piano foi dado, foi uma doação para elas terem um piano. Então ele ia numa gaveta daquelas, puxava um monte de fotografia, tá aqui o piano. Gente, e hoje a fotografia, onde é que a gente puxa a fotografia de hoje? Ele não
Talvez. Para nada. Mas ele sabia tudo o que estava. Morreu, levou com ele tudo. E levou com ele. Tem a Casa da Memória. Eu fui esses dias numa visita bem legal, que também é legal de levar aluno, no Arquivo Público do Paraná, lá no JuVV. Muito legal a visita, as meninas são fantásticas, né? Eles têm todo o arquivo do funcionalismo público num primeiro momento, que é bem legal também. O legal de dar aula para este público, que eu adoro, é que elas sempre têm uma história para contar. Né? Eu estou procurando a foto da casa porque elas viveram isso tudo. Né? Então é muito legal isso. E esse negócio da fotografia é muito interessante. Eu li um texto também essa semana que falava sobre memória, que dizia o seguinte: o porquê que nós estamos hoje tão, não diria fascinado, não é essa palavra, falei errado, tão desesperados por guardar coisas no telefone, no computador, porque você tem que ter tanta memória, o telefone tem que ter memória de tanto, o computador tem que ter uma memória de tanto. A questão do texto central era, guardar para quê? Porque ele morreu, levou tudo junto, né? Guardar para quê? Tem que fazer um uso efetivo daquilo que a gente está guardando. Né? Então, as fotografias, por exemplo, é uma coisa bem interessante. A gente põe lá no Face, todo mundo, né? Eu também coloco. Então, me coloco nesse meio. Aí, faz a selfie com o telefone celular. Aí, tem marido fotógrafo, do meu marido fica louco quando eu tiro foto com o celular. Fala, que absurdo você tirar foto com o celular. A gente publica um negócio. Aí, o Facebook vai lá e coloca, compartilhe suas memórias de coisas que aconteceram 3, 4 anos atrás, que de repente a gente não lembra. É uma foto que não foi revelada. A revelação, ela tem uma coisa muito louca com a revelação de foto, né? A gente tem aquela coisa de olhar as fotos antigas do passado. Eu tive minha primeira câmera digital, nossa, eu tinha 25. Então, até os 25 anos, era coisa de filme, né? Negativo. Então, a gente não sabia, tirava foto e não sabia o que ia aparecer. E só tire uma porque o filme é caro. Então, você não pode tirar várias e para ver qual que eu vou ficar bonita. Não, tire uma porque o filme é caro. Então, isso é uma coisa bem interessante. A memória, ela mexe com uma coisa que a gente tem, que é uma coisa tão interna, e que aquilo pode ser memória boa ou ruim também, né? Tem isso também. Então, essa é a teoria do lugar da memória. E uma outra coisa que entra, que eu comecei a falar aqui, né, do urbanismo e da arquitetura. Aqui a gente vai falar de patrimônio tombado, prédio, né? Mas ocupação de cidade. Eu não vou ali no Largo da Ordem porque é perigoso. Eu não vou ali na rua, na São Francisco, porque é perigoso. Tudo é perigoso, né? Claro, tudo é perigoso. A gente tem que ter essa consciência hoje. Mas o que o meu irmão urbanista fala é o seguinte: a partir do momento que a população se apropria da cidade, as coisas começam a mudar. Então, enquanto todo mundo estiver passando de carro para cima e para baixo, e no final de semana entrar no shopping e ficar lá trancado no shopping o dia inteiro, não adianta a gente querer que a cidade seja também, né, que seja uma cidade segura e que você, de repente, esses dias minha mãe veio andar na 15, num sábado à tarde. Não tinha ninguém. Tudo bem, estava tudo fechado, que ela veio na Confeitaria das Famílias, outro patrimônio de Curitiba, a Confeitaria das Famílias, né? Ela veio pegar bomba, porque também é patrimônio, a bomba da Confeitaria das Famílias, né? E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ninguém andando no sábado à tarde. Então, o pessoal do urbanismo fala isso, né? A partir do momento que a população se apropria. Quando a gente dá aula, então, quando eu levei esses adolescentes para virem andar aqui, a ideia que eles tinham era, eu conheço a Praça Tiradentes, a Santos Andrade, era onde eles pegavam os ônibus. Mas quando a gente mostra de uma outra forma, a gente parou ali na Praça Tiradentes, e ali tem o chão de vidro, né, com o calçamento da cidade. E eu parei com eles ali, a gente falou um pouco sobre o calçamento, aí eu pedi que eles observassem como está conservado. Aí eles fizeram vários, o feedback foi muito legal se a prefeitura ouvisse, né? Porque, olha, não dá para ver, está molhado por dentro, é úmido, está sujo, né? Então eles fizeram.
E eu pedi que eles parassem ali e perguntassem para as pessoas que estavam passando na praça se alguém sabia o que era aquilo ali. Porque as pessoas estão passando na praça. Tinha um grupo de pessoas que sabiam. Aí eles chegaram assim, professora, tinha um grupo de gringo que sabia. Como assim? Não, eram 3 uruguaios que estão fazendo turismo em Curitiba, e isso estava escrito no guiazinho lá de turismo de Curitiba, que tinha que visitar a Praça Tiradentes. Ninguém sabia o que era. Todo mundo passa por lá, né? Porque a Praça Tiradentes, para quem anda a pé, gente, Praça Tiradentes, eu passo na Praça Tiradentes. 20% das pessoas que passam na Praça Tiradentes nunca olharam. Não olharam, nem sabe o que está ali embaixo. Porque não olha a cidade. Você passa tão na loucura que eu tenho que pegar o ônibus, que eu estou atrasado, que passa no celular, né? Todo mundo passa olhando no celular, ninguém olha a cidade. Então, este pessoal do urbanismo, que eu acho legal falar, esse pessoal do urbanismo fala que a partir do momento que você ocupa a cidade de uma forma diferente, a cidade, a gente começa a prestar atenção realmente na cidade. E isso é fato. Isso é fato. Né? É só a gente começar a andar a pé. Diga. Eu tô até agora remoendo. Ó a memória remoendo. Ela falou que o senhor levou as fotos embora. Ele morreu e levou com ele. Como assim? Não. Porque aí ninguém se ocupa. A organização. A organização. Mas o acerto dele ficou para quem? Ficou para as filhas, só que as filhas não conseguem identificar como ele fazia. Porque ele tinha tudo na cabeça. Isso é para isso? Remoendo a memória, imaginando na casa dela com as fotos. Não, eu imaginei que Letícia, por exemplo, tem coisas que também são memórias que são reconstruídas. Uma das grandes brigas do Cid era por causa dessa história do calçamento, que na verdade não é calçamento, é o sistema de duto de escoamento de água pluvial. E o professor Igor foi... não vou nem entrar em posição de mas ele estava fundado no meio, porque era o sistema. E o Cid tinha as fotos e mostrou, o professor Igor, e foi uma guerra. É um patrimônio da cidade, só que até a identificação, né? Então, até onde também a gente cria alguns mitos. Eu acho que na arqueologia a gente é super fácil, porque a gente pode falar qualquer absurdo e as pessoas encolhem, né? Então, é verdade. Isso tem outro termo no estudo de memória, isso se chama ilusão patrimônio. Eu sou viciada em pesquisa histórica. Eu sou jornalista, mas não especializado em coisa nenhuma. E eu trabalhava na Gazeta do Povo, a redação era na rua. Na Carlos Gomes. Pedro Ivo. Eu nasci na rua Pedro Ivo e eu trabalhava nesse momento na rua Pedro Ivo. E eu disse, por que será esse nome Pedro Ivo? Quem foi Pedro Ivo? Você sabe quem foi? Tiradentes, Carlos Gomes, mas Pedro Ivo. Alguém aqui sabe quem foi? Não. Pernambucano que nunca veio a Curitiba. Nunca veio a Curitiba. Ele tomou parte de uma revolta lá em Pernambuco. Mandaram ele preso para o Rio. Depois ele ia voltar para Pernambuco. Fizeram um navio para ir para Pernambuco. O navio não estragou. Esse é o Pedro Ivo. Essa história de rua tem um livro aí que esse livro eu botei para vocês o nome de um livro chamado 1001 Ruas de Curitiba. Esse livro é fantástico. É uma pesquisa muito legal. É bem pequenininho o que é o nome da rua. A minha rua eu fui pesquisar. Silva Jardim. Silva Jardim? Não sei. Eu comprei no Mon. Aquele é da Casa da Memória. Esse é da Casa da Memória. Esse é um outro, de uma jornalista. E o Silva Jardim também não era de Curitiba. Ele era um jornalista carioca e ele foi para a Itália visitar o Vesúvio. Ele tinha 25 anos. E caiu dentro do Vesúvio. A pessoa cai dentro do vulcão, gente. É o nome da minha rua. Silva Jardim. Essa coisa é muito louca de patrimônio. É uma Praça Tiradentes, eu não concordo com o nome daquela Praça Tiradentes. Porque aí foi o início da cidade. E tem essa praça com
Rua da Imperatriz, Rua do Fogo. Hoje em dia são nome de pessoas porque é uma questão política. É uma questão política. Aí a gente entra na política, entra então nesse outro termo que se chama imposição de patrimônio, que é bem legal de estudar também, né? Muito legal estudar. Se vocês colocarem imposição de patrimônio, é muito interessante. E tem um documentário bem interessante sobre isso, que eu não sei se eu botei ali para vocês, acho que não sei. Arquitetura da Destruição. Arquitetura da Destruição é um documentário, é do Hitler, da época do Hitler. Quando ele chega em Munique, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, destrói. Isso eu quero dentro do museu, aquilo eu não quero, leva. Arquitetura da Destruição. É pesado, porque ele é em alemão, então, assim, preto e branco, ele é pesado. Né? Tem no YouTube, tem, e eu comprei o documentário, comprei agora na Cultura, paguei R$14. O documentário. Então é bem interessante, quando a gente fala em imposição de patrimônio, sempre vem esse documentário também, porque o Hitler foi né, que simplesmente assim, não gosto do expressionismo, saiam daqui. O movimento nasce na Alemanha, sai daqui, não quero mais vocês aqui. Né? Então é uma coisa muito política isso também. Né? Então essa ocupação, e a ocupação da cidade entra na política também, tudo é muito política pública também a questão do patrimônio.